são os nossos companheiros desde o início da jornada do homem na Terra. Estamos falando dos animais, é claro. Hoje iremos juntos examinar essa relação de um ponto de vista mais amplo, muitas vezes esquecido. O programa Transição aborda o tema A Espiritualidade dos Animais. A experiência humana fez com que convivêssemos com os animais, domésticos ou agressivos, selvagens ou dóceis, pequenos ou de maior porte. Os animais, as aves, os insetos fazem parte da vida humana. Agora, certamente, quem possui um animal em casa, um cachorro, um gato, um passarinho, enfim, qualquer animal, irá concordar certamente com aquilo que nós iremos falar agora. Eles estão muito longe de ser apenas uma máquina. Todo mundo que tem um animal de estimação é um membro da família, né? E quando se diz o animal tem alma, é legal a gente buscar uma codificação. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec já indaga os espíritos. Olha, os animais têm alma? E os espíritos respondem. Ele pergunta, ele é mais elaborado, né? Ele diz, os animais têm uma inteligência que em alguns momentos até pode, essa inteligência permite uma certa liberdade a eles de ação. Partindo desse princípio, existe algo além da matéria, né? E os espíritos respondem, sim, existe algo e que sobrevive à morte. Então, mostra pra gente que isso é uma realidade. Ele vai um pouquinho mais além e ele pergunta, olha, então a inteligência do homem, a inteligência do animal emanam do mesmo princípio? E os espíritos respondem que sim, só que no homem essa inteligência já passou por uma evolução, uma progressão, e que nós temos a possibilidade de uma inteligência raciocinada, um diferencial diante da natureza, diante dos outros reinos. Em relação a essa pergunta 597 do Livro dos Espíritos, existe um caso lindíssimo vivenciado por Chico Xavier. Em carta de próprio punho endereçada a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, e este caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Chico conta a Vantuil de Freitas que José, seu irmão a desencarnar, lhe deixou recomendado cuidados para com o Lorde, um cachorro de que eles gostavam muito. E diz o Chico que o Lorde ainda viveu muitos anos, mas depois, nos últimos momentos, ele foi ficando adoentado até que desencarnou. E no momento do desencarne, Chico vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Então esse caso é muito bonito e ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm espírito e que sobrevive à morte do corpo físico. Segundo o Livro dos Espíritos, ao desencarnarem os animais, eles não permanecem na erraticidade por longos períodos, porque um espírito errante é alguém que tem livre-arbítrio, que tem a possibilidade da reflexão, que vai avaliar suas escolhas, vai avaliar a sua existência e as suas novas possibilidades. Como um animal, ele não tem o livre-arbítrio, né? Ele não tem esse raciocínio continuado que difere de nós, ele não permanece muito tempo. Os animais têm a estrutura espiritual que Kardec faz uma distinção no Livro dos Espíritos, como espírito com E minúsculo, ao passo que quando ele se refere ao espírito já do ser humano, ele se refere com E maiúsculo. Então, o espírito do animal, a necessidade dele de reencarnar rapidamente faz com que a espiritualidade que governa e trabalha junto a esses animais os reencaminhe imediatamente, de uma forma geral, né, para que eles voltem e continuem seu processo evolutivo ao longo da sucessão das espécies biológicas. No Livro dos Espíritos, questão 599 e questão 601, nós podemos extrair desses dois itens esse conceito, que os animais evoluem através da vivência do processo encarnatório. Inclusive,
nesses 2 itens consta a seguinte pergunta: os animais podem escolher a espécie em que desejem reencarnar-se? E a resposta é negativa: não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolherem a espécie em que preferissem reencarnar. Esse critério ele é utilizado pelos espíritos zoófilos que cuidam das reencarnações dos animais. Então os animais também evoluem através do processo encarnatório, assim como nós, no estágio de seres humanos. Os animais têm alma e evoluem pelo processo da reencarnação. Isso é fato. Nós aprendemos dessa forma e acreditamos nisso. A diferença é que os animais, eles têm uma alma e têm individualidade. O que eles não têm é consciência, e muitas pessoas confundem esses 2 termos. Ter consciência de si é saber onde eu estou, o contexto, o meu estágio evolutivo. Isso é ter consciência de si e do meio. Os animais têm individualidade, quer dizer o quê? Quando eles desencarnam e reencarnam, existe a possibilidade, inclusive, do dono reconhecer aquele animal que já conviveu com ele na reencarnação anterior do próprio animal. Chico tinha um cachorrinho que se chamava Dom Pedrito. E esse cachorrinho morreu atropelado. O Chico, como era muito afeiçoado aos animais, sofreu muito. Mas passou-se algum tempo, o Chico ia andando pela rua e vinha um cachorrinho, um filhote de cachorro, acompanhando os seus passos. Ele não deu muita importância, mas Emmanuel chamou a atenção dele e disse: Chico, pare e olhe para o cachorrinho. Ele disse: por quê? E Emmanuel respondeu: é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato do Divaldo, que fez pessoalmente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, ambos cachorros do Chico, que lhes dedicava muita afeição. Quem é que não nota a gratidão de um cão, a fidelidade de um cão, ou a saudade que os animais demonstram de seus donos, de seus proprietários, a resignação que muitos animais já demonstram, o carinho espontâneo, a saudade, a afabilidade, a doçura, a gratidão, são sentimentos que os animais já são capazes de expressar. Os animais têm ou não têm mediunidade? Essa é uma outra questão. Já na Revista Espírita de Kardec, nós encontramos informação que tanto Kardec se preocupou com esse assunto que ele foi discutido várias vezes na Sociedade de Estudos Psíquicos lá em Paris. A mediunidade animal tem até um capítulo no Livro dos Médiuns que trata exclusivamente desse tema. Olha só, Kardec já, no século XIX, já tinha essa preocupação. Mediunidade nos animais, médium é um intermediário, consciente ou inconscientemente, entre o mundo físico, o mundo material e o mundo espiritual. Ora, os animais, eles não têm essa possibilidade, por exemplo, de uma manifestação inteligente, uma psicografia, uma psicofonia. Então, essa palavra médium, eu no meu ponto de vista, não se encaixa aos animais. Então, é claro que os animais não iriam psicografar, não iriam vocalizar uma psicofonia, mas como nós podemos focalizar a mediunidade de efeitos físicos, neste caso, sim, nós podemos entender que os animais podem ser impressionáveis à influência dos espíritos. No Livro dos Médiuns também, Erasto traz um texto muito inteligente, muito interessante, que ele diz que os animais têm a percepção, sim, de espíritos. Então, eles podem ver, ouvir, podem ter aqueles terror súbito, sabe aquele animal que, como os cavalos, que empinam diante de um obstáculo invisível, que pode ser um espírito, pode ser vários espíritos, não é? Mal intencionados, que os assustam. Então o próprio Erasto já declara que os animais são, sim, seres que sentem a presença dos espíritos. E também por vários relatos que nós temos na literatura espírita e na cultura popular, nós acabamos admitindo, sim, a possibilidade de que os animais podem ver, podem ouvir, podem sentir a presença de espíritos. Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. O Transição está de volta e continua com o tema A Espiritualidade dos Animais. Mas por que eles sofrem? Eles não fazem mal a ninguém, não é? E a doutrina espírita vem no meu socorro, principalmente, porque eu falo por mim, né, como profissional, como diariamente você vê animal com patologias que a gente tem. Eles têm câncer, têm epilepsia, eles têm fraturas ósseas, eles têm parto distóxico,
Então eles têm uma série de sofrimentos, não só físicos, mas também mentais, psíquicos. Então os animais, eles têm dores emocionais, têm medo, sofrem os maus tratos. E eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, não é? Se no Livro dos Espíritos existe a questão esclarecedora de que para os animais não existe expiação. Sofrimento, ele tem duas vertentes. Existe o sofrimento expiação, o ser humano às vezes passa por ele, e existe o sofrimento aprendizado, educação. O ser humano passa também por esse sofrimento aprendizado. E os animais passam pelo sofrimento que é aprendizado, que é educação. Então, quando a gente pensa no sofrimento do animal, eles certamente não estão submetidos, como a gente já falou, à lei de causa e efeito. Não tem expiação. Então, Emmanuel, em uma página psicografada por Chico Xavier, e que se intitula Animais e Sofrimento, ele esclarece o seguinte: quando nós vemos um animal sofrer e ficamos muito incomodados com isso, nós temos que nos lembrar deste detalhe. O sofrimento, a dor, quase sempre é uma lição educativa da vida para que aquele ser aprenda alguma coisa. E ele nos informa o seguinte, a título de exemplo: que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola? Eu fico pensando o seguinte: quando a gente pega o nosso filhinho pequeno num dia frio, chuvoso, e faz essa criança levantar da cama e leva para a escola, nós estamos causando a essa criança um certo sofrimento, pelo menos um grande desconforto. Então, se a gente perguntasse para a criança: você quer ir para a escola? Você quer ficar dormindo? A última opção dele seria ir para a escola, mas a gente pega a criança e leva para a escola. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem que aprender através da escola e depois de outros mecanismos no lar e na sociedade, as lições que a própria vida oferece a todos nós, para o crescimento, para a maturidade. Então, o sofrimento, o que nós chamamos de sofrimento, o que nós chamamos de dor, são lições da escola da vida que vêm em todos nós, seres humanos e seres animais, que estamos matriculados na escola da vida, que vem nos trazer novas oportunidades de aprendizado. Nós, seres humanos, nós podemos, infelizmente, treinar animais como cães para ataque, independente da raça. Esses cães, então, treinados para ataque, podem matar até as pessoas, podem matar outros animais. Ou seja, houve uma superexcitação mental. Já sabendo que os animais, cientificamente, têm raciocínio, pensam, têm consciência, aquilo fica gravado no seu corpo espiritual, também chamado perispírito. Bem, se ele aprendeu o lado agressivo, ele também tem que aprender o outro lado, o lado bom da vida. Então pode ser que em outras vidas, em outras reencarnações, ele tenha um outro papel para fazer. Em vez de ser um animal para ataque, para a morte, ele vai ser um animal para servir como um trabalho, como um cão-guia, ser um cavalo que vai ajudar no trabalho. Há cerca de 40 anos, mais ou menos, na França e na Inglaterra, os terapeutas começaram a notar que crianças que tinham problemas psíquicos, problemas de relacionamento, quando levados a parques, elas acabavam tendo atitudes de sorriso, de alegria, quando viam animais, quando se aproximavam de animais. Isso deu origem a uma série de procedimentos que começaram a utilizar a proximidade de animais no assim chamado tratamento. Isso resultou no que durante um tempo foi chamado de zooterapia. Quando falamos de terapia assistida com os animais, é exatamente isso. O animal é um terapeuta, é um coadjuvante, é um profissional animal que vem ajudar os seres humanos. Um exemplo clássico, muito conhecido por nós brasileiros, é a ecoterapia. É o trabalho que nós fazemos com cavalos e com pessoas com alguma deficiência. O treinador com esse cavalo, ele auxilia a evolução desse cavalo. Essa individualidade vai ficar mais evoluída, né? Essa alma desse cavalo. E conforme o cavalo, o trote do cavalo, o andar do cavalo e a criança, o adulto sentada nele, e eu fiz isso, né? Com essa consciência, você trabalha com a neurologia, todo o teu cérebro é trabalhado. Então existem avanços. Ou seja, a natureza mostra que nós não somos só os seres humanos presos a só nós mesmos. Nós temos que ter essa relação com os animais de uma forma benéfica. Nós temos que colaborar também com a evolução dos animais. É uma responsabilidade nossa como nossos irmãos menores. Então, hoje isso está sendo revisto porque não é sem ônus que os animais participam dessa forma de tratamento, não é? Por exemplo, estudo feito em cães
pela doutora Hannelore Fuchs, que é uma veterinária e também psicóloga que trabalha com esse assunto aqui em São Paulo, ela acabou notando que os animais, os cães, eles ficam numa espécie de constrangimento,